Fala galera, beleza? Vamos lá. Mais um dia de fechamento aqui. Ibov índice futuro e hoje também dólar futuro, beleza? Ibov 0,17 de alta hoje, um candle pequeno. Petrobras caindo aí quase 4%. Será que os investidores estão percebendo aí que certas políticas vão quebrar a empresa? Aí fica para cada um, né? Analisar isso aí. Mas aqui no Ibov, pessoal, depois dessa volatilidade que a gente teve ontem e inclusive no pregão da segunda-feira, já era esperado uma quebra de volatilidade aqui no fundo e deixou um doji, né, dentro de uma estrutura aqui lateral. Então, eu diria que caso venha acima dessa máxima amanhã, a gente deve ver uma correção um pouco maior, né? A minha tese inicial era mais quedas, né? Mas pela estrutura que se desenhou aqui, é isso. E esses dias, pessoal, tem uma forma simples de você antever um dia que ele tende a ser complexo. Normalmente, os dias que vêm depois de um dia de tendência muito forte, eles tendem a ser mais tranquilos, assim por dizer, né? No sentido de volatilidade no dia e amplitude do dia. Por quê, pessoal? O mercado é composto de movimentos de impulso e de correção. Né? Isso aí é um pouco de Elliott, eu acho que é isso que Elliott mais ajuda a enxergar assim, que os ciclos de mercado eles são compostos por barras desse tamanho e por barras desse tamanho aqui, né? E quando a gente tem uma tendência, vamos mostrar isso aqui, ó. Aqui você não sabia que era uma tendência de alta, mas você já teve alguns indícios, ó, 5 barras consecutivas, né? Deixa eu tirar essa média dos 5 barras consecutivas de alta. Aí vem a correção, ó. Olha as barras inexpressivas, ó. Olha como é pouco expressivo. Só essa aqui foi um pouquinho mais, a 2BR. E aí na alta voltam as barras fortes. E na queda, ó, uma barra forte, duas, no meio de umas 15 barras aqui. Depois começa a subir e vai. E aqui já entra numa tendência forte que não precisa de impulso, ela vai em canal estreito, né? Barras fracas, mas que vão relentlessly, né? Que é o Brooks coloca, que elas vão de uma forma assim incansável, né? Sobe, sobe e vai fraquinho, você acha que vai virar e nunca vira, né? No máximo vem uma lateralidade e aí mais pancada, barra de correção pequena, mais pancada, correção pequena. Então, quando você entende isso, você começa a entender que às vezes um dia muito forte, direcional, para o day trade, no outro dia talvez você vai ter um dia mais enroscado, um dia lateral, um dia corretivo, tá? Principalmente se o movimento ele afastou muito das médias dos tempos gráficos maiores. No caso, foi isso que aconteceu ontem aqui no índice, no gráfico de 60, né? Deixa eu colocar esse layout aqui melhor. Ó, deixa eu apagar isso aqui, apagar isso aqui. Ó, aqui a gente começou o dia bastante afastado da média, né? Então a correção à média, ela era provável, né? E você pega essa última perna de baixo aqui, traça o fio e aguarda ele por alguma região. Ele chegou no 50% ali da perna, né? Que é essa linha pontilhada que eu tenho aqui no meu fio para facilitar a identificação desse ponto, por duas vezes no dia de hoje, né? E as duas vezes ele caiu com força. Na primeira, pessoal, confesso que achei que o contexto do gráfico estava bem ruim para abrir posições de venda agressivamente com ordem limitada. Sem ser ordem limitada, não deu para entrar. A segunda foi dada, né? Tá? A segunda foi dada. Infelizmente aconteceu na hora que eu não estava na tela, né? Eu fiquei esperando até 1h20, acho que por aí. E aí falei, cara, já que ele não vai logo lá no topo, eu vou almoçar. Até porque se ele chegar na máxima do dia do jeito que estava na hora, a gente vai falar sobre isso ali, que era uma estrutura de canal straight alta, não vai dar para vender primeira entrada, teria que ser uma segunda, e aí, eventualmente, já com alguma entrada de força vendedora anterior e tudo mais. E isso vai demorar umas 10 barras ou um pouco menos tal. Então eu fui almoçar. E aí eu perdi o trade que eu tava querendo fazer a manhã inteira. Acontece, pessoal. E mais, né? Hoje foi o meu primeiro dia de conta real, já vou mostrar o resultado. E foi um resultado negativo por conta, basicamente, de ter perdido esse trade, porque ele me botaria no positivo de novo. Lógico, nada muito expressivo. Não foi um dia que para mim ele funcionou muito bem, assim, porque eu gosto de fazer coisas um pouco mais conservadoras e hoje você precisa ser um pouco mais agressivo para ganhar dinheiro ali. E os movimentos curtos também eles não ajudam se você não está afim de operar com a mão maior.
né? O meu caso aqui, eu comentei com vocês um ou dois contratos, né? Não iniciando quase nenhuma operação com dois, e sim entrando numa segunda posição com o mercado andando a favor ou contra, dependendo de como é esse contra, né? E para mim, ele quase me deu essa oportunidade hoje, mas só que o movimento ele não me pegou a minha segunda ordem, teria sido bom, teria quase que dirimido meu prejuízo ali, uma parcial no posicionamento que eu queria vender, mas é o que é, né? Então não foi um bom dia para mim, tanto no sentido de resultado, que não foi nada demais, drasticamente assim, também negativo, mas o principal é um dia chato de operar, que eu fiquei bastante tempo na frente do gráfico e que não consegui extrair basicamente nada. Eu fiz dois trades hoje, um foi o loss e o outro foi break-even, sendo que a máxima exposição positiva dele foi de 200 pontos, o meu loss foi de 250, então poderia ter zerado ali e tal, mas eu estava convicto de que ele poderia ir mais, como não foi, sair do zero. Beleza? Então, aqui, né, o ponto de interesse para mim hoje era esse aqui mesmo, né? E não só pelos 50%, por esse fundo aqui, ó, da primeira barra desse dia que marcou uma região de suporte que bateu, jogou o preço lá para cima, né? Então tinha assim, e esse gap aqui também da barra 6 tinha várias coisinhas aqui para olhar, né? Então essa era uma região de interesse vendedor. Para ir até onde, pessoal? Até o fundo, tá? Porque sem teste na média, sem uma retração de duas pernas, né, uma correção de duas pernas ABC e tal, é um pouco mais difícil você acreditar que a tendência vai ficar seguindo assim, saindo, né, de uma estrutura que dava muito lateral. Então, é, eu já acreditava mais, né, em um movimento um pouco mais travado para o dia de hoje, beleza? E aí a gente cai lá para os 5 minutos. Vamos falar um pouco sobre isso aqui. Deixa eu jogar no meu layout default aqui, que tem todos os indicadores que eu normalmente acompanho, que são as três médias de 20, né? Só recapitulando. Média de 20 do 5, do 15 e a 200, que basicamente é a 20 de 60 minutos, né? Que era a minha região de interesse vendedor para hoje. E aqui eu tenho também o ajuste e eu tenho mínima e máxima do dia anterior. Só isso, tá? Só tudo isso. Às vezes eu troco de layout aqui para olhar só as barras, né? Tem muito estudo, às vezes quando fica no meio das médias fica ruim para enxergar. Enfim, mas esse é meu layout default aqui. A gente abre hoje já começando o processo de retração com gap, né? E aí, como eu falei, lá no 60, aqui no 5 você faz basicamente a mesma coisa, bota o FIBO aqui e aguarda. Gostaria de ver, né, como essa região aqui ontem, ó, ela foi uma região muito difícil de romper para baixo, ela provavelmente serviria de resistência hoje de uma forma um pouco mais pesada também, né? Isso aqui chama troca de polaridade, quando um suporte é perdido, né? Ele tende a ser retestado como resistência e toda a força dos traders que seguraram aqui para não perder, dessa vez os caras que conseguiram romper vão segurar aqui para não voltar para cima, né? Então, tem explicações muito mais aprofundadas sobre esse conceito, mas basicamente, se você vê uma zona que demora muito a romper, né, assim como uma linha de tendência que demora muito para ser perdida, uma média, etc., isso aí tende a trocar polaridade quando o preço, né, estava testando por cima, agora ele testa por baixo, e pode ser uma região de interesse. Tá? Então tinha esse ponto aqui, né, do basicamente do 550 aqui até o 450, esses 100 pontos. Então, início do dia nada, né? Não pense em vender também abaixo dessa barra, muito prematuro isso, né? Teve um gap e tal, precisaria de um movimento aqui, uma correção, alguma coisa, né? E aí o movimento de baixo ele foi dissipando, né? A gente já vê pressão compradora aqui na barra 2, um dojizinho, saiu notícia aqui neste horário, foi uma pancada para cima, né? Ele visitou praticamente a região dos 50%, mas parou aqui nessa suporte. Dava para vender com ordem limitada aqui acima, pessoal? Dá, até dá. Só que é extremamente agressivo. O ideal seria fazer esse tipo de operação um stop bem amplo. Né? Vamos supor que você opere dois contratos. Né? Stop padrão são 300 pontos. Você joga um stop de 600 pontos, né? E entra com um, certo? E você pode entrar com mais um depois, desde que você queira arriscar mais do que num trade normal. Por exemplo, você fala assim, bom, se ele vier aqui no 618, daí eu vou também, como esse 618 aqui, ele já está 350 pontos, meu stop vai ser 250 pontos aqui, né? Já acima desses topos, ó, nem tinha muito por que vir mais para cima disso aqui. 180 de um e 500 do outro. 680 é um pouco mais, né, somando os dois aí, do que os 300 pontos com dois contratos que você está acostumado e você consegue montar a tua posição. Como a minha ideia não era fazer isso, né, eu nem cogitei e também achei muito climático, muito
sentimental isso aqui, quem sabe a Deus até onde isso aqui iria, né? Daí voltou, começou a lateralizar, e aqui entra o pior situação de mercado, né, pessoal? Que é um TTR mal comportado. Porque quando a gente tem um TTR comportadinho, igual esse aqui, por exemplo, ó, ele vai lá embaixo, volta para cima, vai lá embaixo, volta para cima, embaixo, volta para cima, rompeu. Você consegue fazer algumas operações aqui, né? Vende alto, compra baixo, tal. Aqui você não tem alto e baixo, né? O baixo é só aqui embaixo e o alto é só lá na máxima do dia, né? Então o mercado não veio até aqui, só que ele veio até aqui. Dá para você fazer um fade aqui e tentar comprar, né, abaixo dessa barra 3? Dá. Inclusive essa foi uma operação decente, né, que daria para ter feito aqui. Talvez para mim a primeira do dia, assim, mais decente, chegou a pagar 300 pontos, né? No mínimo você poderia ter saído no zero. Por que que eu não fiz isso, pessoal? Porque ele vinha brigando aqui na média do 15 minutos, já tinha feito um teste no suporte até 50%, e a tendência principal era de baixa, né? Então, comprar com ordem limitada, por mais que estivesse lateral, não era a minha primeira opção de operação. Eu preferiria vender, né, com ordem limitada a partir da máxima aqui da barra 5 ou qualquer coisa do gênero. Né? Porém, ele deu a barra de sinal 13, foi uma bela barra de sinal, né? Cruzando as duas médias, sendo um trap também na mínima do dia de hoje, e também 50% de correção desse movimento todo aqui, ó. Deixa eu colocar mais grosso que tá ruim de enxergar, né? Ó, 618, aliás, perdão. 618% de correção, uma reação forte, uma barra fechando na máxima, né? Raramente uma barra de sinal dessa, ela não paga pelo menos um lucro de scalp, que era a minha ideia inicialmente, ó, bem aqui, e talvez levar na máxima do dia, e inclusive, dependendo de como chegasse aqui, até pensar em entrar vendido com algum sinal um pouco mais claro. Porém, não foi, né, pessoal? Não foi. Ele deu essa barra externa aqui, né, falhando aqui essas máximas, confirmando o TTR. Aqui você tem que tá em mente o seguinte, né? Eu comprei sabendo. É uma barra bonita, é um trap legal tal. Porém, é contra a tendência principal. E o segundo, se eu considerar um TTR aqui, o rangezinho dele, né, sem esses extremos, que ele estava por aqui, né, que ele estava por aqui, eu estava comprando o meio do TTR. Então isso normalmente não é uma boa ideia, né? Mas a barra foi muito boa, ela teve uma continuidade razoável, né? A barra externa já deu a letra aqui de que talvez não ia dar certo, e aí essa barra veio e colocou água, né, no chope de quem fez essa compra que eu fiz, foram 250 pontos de stop. Beleza, sem problema, né? Aqui também era um wedge, né? Um wedge com channel line overshoot, terceira puxada para baixo, ó, da barra 1 até a barra 3, da barra 11 até a barra 13, da barra 16 a barra 17. Isso aqui daria um fade. De novo, por que, que eu não fiz esse fade? Primeiro, porque tinha acabado de me estopar, né? E segundo, porque era uma barra de baixa forte, com topos e fundos descendentes. Né? Esses daqui, vamos dizer que eles marcaram o mesmo nível, só esse pavio passou tal, falhando o setup de alta relativamente bom, né? E numa tendência de baixa maior. Ou seja, eu estou muito agressivo se eu estou comprando isso aqui. Novamente, deu aí cerca de 300 pontos. No mínimo, o cara teria saído no zero, né? Se não tivesse tirado uma parcial curta no gap aqui ou na própria abertura da barra, né? E aí o mercado segue, né? Novamente ele volta aqui. Você tem uma barra interna em relação à barra 20, uma barra de baixa, né? Uma barra que daria para você fazer um scalp aqui, dá, até dá. Né? E aí você tem os fatores que eu falei anteriormente contra o fade da barra 3, né, da mínima da barra 3 e do fechamento do buy the close da barra 17, argumentos agora a favor, né? Você está operando a favor da tendência, ó, a barra de baixo, topos e fundos descendentes, né? Aparentemente um rompimento de range de abertura para baixo. Então, tinha lógica você fazer essa operação? Tinha. Por que, que eu não fiz, pessoal? Porque aqui eu estou vendo reações de compradores nesse nível de preço. Né? Então eu não vou vender nesse nível de preço, prefiro deixar passar. Se ele passa um pouco, está muito perto do suporte que é a mínima do dia anterior. Logo, também não tem interesse de vender na cara da mínima do dia anterior. Então, não fiz o trade. Novamente, o mercado lateraliza, fica horroroso aqui. Forma um fundo duplo. Aqui tem uma pinça, né? Duas mínimas bem no mesmo lugar, essa 26 e 27. Fundo duplo com a barra 30 e compram muito forte aqui acima da barra 30, na barra 31. No momento que isso aqui acontecia, pessoal, nos 60 minutos, aí tinha também um ponto interessante aí. Era você pegar esses fundos aqui, ó, linká-los com ontem,
né? Você já tinha aí uma quarta puxada, vamos dizer assim. E, ou seja, um edge, né, uma chain online e tal. E aqui estava testando, né? Bem nessa hora, olha só. E eu estava com isso traçado, só que estava traçado de uma outra maneira, né? Eu não estava incluindo essa barra aqui, ó. Olha como poucas coisas às vezes quebram as tuas pernas, né? Eu tava só essas aqui, ó. E ainda se tivesse essa aqui, ainda teria pego, né? Se tivesse essa ali, ainda teria pego. E é lógico, eu vi, né, que ele foi bem próximo do, do ponto que eu estava observando, que era uma falha abaixo da mínima do dia anterior também, porém não vi como entrar aqui. E aí aqui eu cheguei até a pendurar uma ordem enquanto essa barra ia, aqui ó. Só que isso aqui, pessoal, é um H1 depois de uma quebra de estrutura, é um rompimento e correção, porém é um rompimento e correção que para mim ainda é muito incipiente. Né? O que seria melhor aqui? Um H2, tipo uma barra dessa, só que ela acontecendo mais para baixo, né? Não alto num TTR aqui. E aí, beleza, né? Eu cheguei a pendurar essa ordem, depois reavaliei a situação e falei, não, não vou fazer esse tipo de operação, não. Se tivesse feito, pessoal, ó, só para vocês verem, assim, um pouco da forma que eu penso hoje em dia, tá? E aí, quem sabe, mais para frente eu penso diferente. É muito provável que eu teria saído dessa operação 0 a 0, tá? Porque essa falha aqui não seria o suficiente para me convencer por conta desse pavio, aqui também não, e aí ele voltaria para me tirar do ponto de entrada, porque naturalmente eu não deixaria esse trade ele voltar para o loss depois de me dar 300 pontos aí a favor, muito mais que 1 para 1 ali, 50% a mais que o risco do trade e tudo mais, né? Não, para mim não faria sentido, então não fez diferença eu entrar ou não entrar. O que teria feito diferença, pessoal? É a barra 47. Porque aí, para mim, sim, foi um trade de rompimento e correção, né? Ele rompeu essa estrutura aqui, ele fez aqui, né, uma puxada, duas puxadas, três puxadas foi um wedge, ele devolveu a wedge praticamente inteira, né, aqui na mínima da 46, deixou a barra de força, tentou cair, voltou, fechou aqui em cima. Essa eu queria comprar, né? Essa eu quis comprar, só que aí eu avaliei o seguinte, o range do dia, né? Eu estou comprando no meio do range do dia, logo depois de uma perna de baixa forte. Então, isso é uma coisa que para mim, hoje em dia, pega mais do que a vontade de ganhar, né? Não o medo de perder, mas o medo de perder fazendo trade idiota, né? É, para mim, esse aqui não foi um trade idiota, não foi um stop ruim, não foi uma operação de baixa qualidade, né? Eu acho que foi razoável, né? Agora, o trade que teria aqui, eu olho para isso e eu falo, cara, se ele inverte aqui e me stop de uma vez, eu vou falar, bicho, por que que tu entrou aí? E eu já estava muito mais defensivo, né? Muito mais defensivo, por conta do primeiro stop que eu tinha tomado. E se eu tomasse mais um, eu teria ainda mais um trade para fazer, só que hora eu ia fazer esse trade? Né? Porque aqui era horário de almoço e tal, depois da volta do almoço teria ainda um período ali que muitas vezes tem liquidez no mercado e tudo, mas assim, bem reduzido, e se eu acerto um trade de scalp 300 pontos alguma coisa, eu só ia voltar para estaca zero. Então eu queria pegar um trade bem assertivo, provavelmente nas extremidades. Né? O que eu queria, uma L2 na média móvel de 200 períodos, falhando máxima do dia, que aconteceu na barra 59. E aí, por que, que eu não entrei nessa trade aqui, pessoal? Porque eu estava almoçando, né? Cansei, eu saí mais ou menos por aqui, ó, para almoçar, 1h20, ó, nessa barra aqui. E aí eu falei, cara, provavelmente ele vai dar uma ultrapassada, ele vai enrolar aqui em cima e talvez comece a cair, aí no repique eu tenho que pegar, porque eu não quero ficar adivinhando também se ele vai cair ou não, né? Eu quero ver. E aí ele deu o que seria um presentão, né? Infelizmente eu não vi, né? Essa entrada aqui, né, o stop seria basicamente 200 pontos, ela chegou a pagar mais de 400 pontos aqui, né? Me conhecendo também, chegou a dar aqui, ó, 570 pontos, né? Provavelmente eu estaria com o meu alvo aqui, ó, no gap da 31, que foi o que aconteceu quando eu entrei mais baixo. E provavelmente eu sairia acima da barra 77 com 300 pontos ali. Então eu ficaria no dia, né, com uns 10 reais positivos. Meu resultado hoje foi esse, menos 50, tá? O resultado foi esse aí. Então foi só esse stop. E aí, o que, que eu fiz aqui depois, pessoal? Poderia ter entrado só depois da barra 61, com stop nela, né? Para um trade de scalp. Mas eu confesso que esse aqui eu fiquei com receio, tá? De novo, de começar a correção aqui. Aqui eu comecei a marcar fibos,
né? Para tentar vender 50%. Marquei aqui, marquei aqui, marquei aqui, marquei aqui. E aí, a hora que eu vi que ele fez o TTR e já ameaçou romper para baixo, eu falei, ah, não, eu vou pôr meu stop aqui acima dessa barra, porque ainda tá, né, se você jogar o arquivo aqui só, no movimento do dia, né, ainda tá mais alto do que baixo, ele vem de uma perna forte, então eu vou tentar vender. Tava vendendo bem nos 50%, né, uma decisão bem infeliz da minha parte. Essa venda nesse ponto aqui, poderia ter esperado para vender aqui em cima, né, teria sido muito mais produtivo, teria, né, dado aí um lucro lá embaixo de 350 pontos, talvez conseguir sair, né, com alguma coisa aqui, um loss menor, né, quem sabe. Mas vendi mal, né, eu vendi no entendendo que isso aqui se transformaria em um spike channel e provavelmente não ia dar pullback. Logo que eu comprei, começou um pullback, meu stop estava lá em cima, tranquilo. Aqui, a essa altura, eu já tinha decidido se estopasse esse trade, não operaria mais hoje, né? Então ele voltou, fez aqui, foi quando ele deu a barra 77, eu falei, cara, é agora vai. E aí, não, né? Ele fez outro TTR aqui embaixo, voltou, me tirou no zero. Bom, porque subiu muito. Meu stop já estava aqui a essa altura do campeonato, né? Quando ele fez a barra 77 aqui, eu trouxe o stop para cá, teria sido estopado, né? Ou aqui, né? Enfim. E aí o mercado acabou fechando o dia lá próximo dessa região aqui, no meio da coisa toda. Mas, né? Para mim, trades aqui que foram realmente que dava para fazer sem você estar na fúria, sem você estar agressivo demais. Compra da barra 13, né? Um ordem stop. Aqui esse acho muito complicado para fazer dessa forma. Talvez aqui, né? 47, acho que esse aqui foi razoável. Aqui já estava muito alto, né, na lateralidade. Venda da 59, melhor trade do dia, né? E reparem a terceira operação aqui às 2 da tarde, basicamente. E aí, venda alto nesse TTR aqui para tentar pegar alguma coisa até esse fechamento de gap, que ele não veio. Acho que seria a última operação que eu teria visto assim de decente. Essa aqui não foi muito boa. Eu não curti tanto. Olhando em retrospectiva assim, acho que foi meio inconsequente. Ainda bem que o stop técnico ele estava ok, né? Porque senão provavelmente teria sido estopado. Ó, por exemplo, o stop aqui, né? Não teria sido estopado por milagre, mas era muito fácil de ser estopado aqui caso não conseguisse usar o stop mais técnico. Como eu consegui, aí por isso eu entrei, né? Porque eu falei, bom, estopado de besta eu não vou ser. Então, independente, né, eu vou perder alguns pontos aqui, né? Por exemplo, se fosse vender aqui essa máxima, perderia 160 pontos. Só que eu estaria no trade caso ele fosse, né? O que para mim, nesse horário, nessas circunstâncias, já era um pouco mais importante do que 100 pontos e 100 e poucos pontos a mais ou a menos, né? Então foi isso aqui, pessoal, índice futuro hoje. Essa é a minha leitura, né? Foi um dia travado, um dia chatão, né? Bem ruim assim para pegar bons movimentos. Quem leu, né, a questão da wedge lá nos 60 minutos com uma possível MTR aqui com fundo mais baixo, provavelmente tinha divergência também, ó. Não chama de divergência não, enfim, isso não tem nada a ver, né? Uma MTR aqui grande, né? Desse aqui, desse fundo com esse, e uma MTRzinha de um dia com o outro, né? Então tinha motivos para você comprar, por exemplo, aquela H1 que eu falei que é meio perigosa, né? Ainda assim, ela foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou. O trade bom realmente foi esse aqui, né? Ele deu uns 500 pontos, né? E claro, teria que soltar aqui na máxima do dia, né, pessoal? Aí, se você fica tentando carregar uma operação dessa mais do que isso aí, realmente você está perdendo já um pouco do bom senso para a ganância, porque se você está vendo que o gel está lateral, você pega uma entrada no meio do range, o gráfico é bondoso o suficiente para te dar uma oportunidade de você levar até a máxima do dia e você quer passar a máxima do dia, aí, meu amigo, não tem muito o que fazer, né? Sabendo que a probabilidade de romper ranges, assim, lateralidades, é de 80% para não romper e 20% para romper, você está realmente apostando aí à toa, né? E no máximo aqui abaixo da 59, o cara teria que ter saído de qualquer operação compradora, né? Se for um gatilho de venda bem forte, poderia ter saído e virado a mão, inclusive o cara estava comprado aqui, sairia com 300 pontos dessa compra, ou no mínimo zerar, porque pô, tá avisando, né, que vai falhar. Não cheguei a olhar o 10 e o 15 minutos. Ó, 15 minutos foi bonito demais, né? 15 minutos a entrada foi abaixo da barra 20. Acredito eu que ele deva ter dado aí 2 vezes essa barra para baixo. Ó, foi lá no final do dia pagar, mas pagou, né? Claro que dificilmente alguém ia ficar segurando isso dessa forma, né?
Beleza, então vamos falar do dólar rapidamente aqui, pessoal. Perdão, ainda estou meio desacostumado aqui com isso. Expectativas para amanhã, né? Expectativas para amanhã. A gente tem essa região aqui alta na lateralidade e a gente tem essa baixa na lateralidade. É operar como lateralidade enquanto ele não romper, tá? É só isso que tem para fazer. Rompeu, né? Romper realmente tem que ir longe, né? Na média aqui, no caso, se desvencilhar bem, voltar a fazer o pullback por cima e voltar a subir, aí você pensa mais em compras, perdendo aqui este fundo, né, da mínima do dia aqui, aí você começa a pensar mais em vendas, desde que ele perca realmente e vai embora, né? Pelo aspecto gráfico diário, parece mais provável que isso venha para cima, tá? E fora que aqui ele fez alguns rompimentos, né? Rompeu essa linha de tendência, isso do dia, rompeu essa aqui, e agora ele tem essa aqui, ó, como a linha de tendência do momento, vamos dizer assim. Beleza? Vamos do dólar, pessoal. Do dólar você vai sucinto, porque dólar eu operei só na conta demo. E aí o resultado foi fantástico, né? E não é porque tá na conta demo não, pessoal, porque vem operando conta demo do dólar, ontem eu tive loss, por exemplo, né? E foi um dia que eu tive gain no índice. Tava operando os dois na demo ainda ontem. Então, paciência, né? Não tem nada a ver isso. Mas aqui é um trade que ele foi bem tranquilo de pegar, né? E eu ainda peguei atrasado, né? Então o dólar ele vem na tendência de alta forte. A gente teve aqui uma retração da mesma forma no índice lá. A gente traça a retração, né, da perna de baixa. A gente vem aqui e consegue pegar da perna de alta, vê que ele vai chegar aqui na região do 50%, né? E aqui ele começa a reagir, mas tudo isso aqui ainda era um grande range, né? E ele faz o setup de rompimento de range de abertura. Ele rompe, volta, faz um pullback, retoma a força compradora. Eu tava com a ordem pendurada aqui, né? Só que essa barra, pessoal, ela tava bonita e aí ela veio até aqui e depois ela voltou e fechou aqui em cima, ó. Aí dá pra ver aqui no. Se eu clicar acima da. Se eu clicar fora da barra, ó. Olha o que ela fez. Ela subiu tudo, caiu tudo e depois subiu, fechou quase na máxima. Então, daí eu não vi. Eu tava distraído lá no índice, né? E aí, quando eu voltei para cá, ele tava fechando essa barra, eu falei, meu amigo, eu vou comprar. É o mesmo alvo que eu tinha antes, né? E agora eu poderia usar um stop aqui, se eu comprasse aqui, né? O meu stop ficaria aqui, 12 pontos abaixo da 17, né? Que aqui teria que falhar o rompimento, vir aqui para baixo, tal, fica bem feio. Agora, eu já não preciso lá tão baixo. São os mesmos 12 pontos, porém abaixo desse fundinho aqui também, porque senão, né, falhar isso aqui de uma vez assim, muito feio. Ele foi indo meio que sem querer, saiu outra notícia aqui às 11 horas. Pô, rolar para cima, segurei o máximo que pude aqui, fechando a barra. A barra seguinte, né, deu continuidade, depois começa a voltar, zerei aqui com 14 pontos. Foi só isso, né? E aí, essa barra ela foi o clímax, né? Deu para enxergar ela como um clímax. Eu não vi o volume, mas acredito eu que tenha sido bem alto. Ó. Foi o segundo maior volume do dia, ou o maior volume do dia, enfim, tem um outro ali de manhã também meio alto. E aí, ele entrega, né, uma wedge, né? Que você acredita o quê? Que seja uma correção dessa perna e ele vai retomar. Porém, a barra 40 decreta falha dessa wedge. E aí você pode projetar, né, esse movimento todo para baixo aqui e tentar pegar, né, o trade até aqui. Só que como tinha essa mínima do dia aqui, ideal, e a 200 era ideal você tentar sair antes. Ele não veio, né, exatamente desse traçado aqui. Né? Você pode talvez interpretar que acabou o movimento aqui na barra 38, ó, e aí ele cravou lá no tique. Mas é forçar um pouco a barra isso, né? Então, daí poderia ter pego, sei lá, fechamento da barra 46, na barra 47, aqui eu já não estava olhando dólar, né, para tentar pegar até o fundinho do dia aqui, né? E aí posteriormente ele entra uma correção aqui em canal estreito, bem mequetrefe, né? A barra de alta, barra de baixa, barra de alta, barra de baixa, e segue assim até duas de baixa, três, quatro de alta, e fica bem lateral quando chega nesses patamares aqui do ajuste e tal, um pouco acima da onde ele abriu, né, no dia de hoje, que era essa região aqui. E para mim aqui é muito difícil de enxergar uma entrada, tá, pessoal? Porque a qualquer momento esse mercado pode voltar a cair. Claro, aqui já tinha um aspecto mais lateral, né? A gente pode marcar aqui essas máximas.
E aí essas mínimas, como sendo, né, consenso do mercado aqui dessa região de lateralidade. Mas, por mais que aqui está baixo, deu uma reversão de 3 barras e tudo mais, momentum vendedor era muito pesado, né? E, e aí tá perto da média assim, não testa, né? Começa a voltar. Então, normalmente é melhor comprar um fundo duplo, alguma coisa assim. Tende a ser mais assertivo, tá? Então, ali eu não vejo muitas entradas vejo muitas entradas muito conservadoras aqui. Claro, você poderia entrar na 56, pelo 3BR, poderia entrar na 59, rompimento e correção dessa slight channel rompido, mas para mim não são trades muito bons não, pelo menos com a leitura que eu tenho hoje. Então, para o dólar é a mesma coisa, né, pessoal? Aqui está alto, aqui está baixo. Lembra, está em tendência de alta, né? Só que o diário do dólar ele está bem esticado, né? E ele marcou uma barra que parece um clímax ontem e que hoje parece um pouco mais. Bateu o movimento projetado aqui que tinha, né? Aliás, eu tô com muita linha nesse dólar. Deixa eu tirar um pouco dessas linhas aqui. Isso aqui vaza. Isso aqui não precisa mais. Isso daqui também não precisa mais. Deixa eu ver. Essa linha aqui também não é necessária. Aqui é a linha de tendência principal. Até para botar ela um pouco mais para cima. Isso deixa aqui porque eu acho que a correção deve vir mais ou menos nela. Eu esperaria o quê, pessoal? Inclusive eu vou buscar comprar dólares, tá? No meio dessa queda aqui. Provavelmente a região dos 5, 5,2, 5,1, 5,00, ela deva segurar aqui por seus 50%, por estar aqui acima dessa estrutura de baixo, por ter esse topo anterior aqui nessa região, tá? E, óbvio, uma região psicológica, né? Eu não acho que esse ciclo do dólar aqui, tão cedo, ele vai voltar para baixo de R$ 5, tá? E para mim, isso aqui dificilmente também falha esse rompimento e volta de uma vez. Claro que pode acontecer, torço por isso, inclusive, né? Mas não é o que eu acho, vendo aqui como foi esse movimento, né? Aí uma correção em duas pernas aqui lateral, isso aqui é o flat do Elliott, comentei em outro vídeo aí. E aí, uma pancada para cima dessa aqui, para mim, isso aqui já é uma onda 3, né? E a gente vai buscar patamares bem mais acima. Tá bem mais assim. Beleza? Então, essa é a ideia aqui para o dólar. Eu acho que corrija esses próximos dias. Eu torço para que corrija, inclusive. Tá? E aqui é um bom posicionamento, inclusive, para swing trade ou para alocação em dólar para fazer trade no câmbio. Claro, cuidado com isso, porque a gente paga muita taxa, né? Mesmo em qualquer lugar que compre é muita taxa, muito caro. Então você precisa estar muito convicto para fazer isso mesmo, porque ele vai subir ali uma boa quantidade que te dê um dinheiro que vale a pena, né? Mediante as taxas todas que você vai pagar. Beleza? Então é isso, galera. Primeiro dia de conta real aqui no loss, nada fora do previsto. E voltamos amanhã. Espero que seja um dia mais legal de operar e que o resultado também seja mais legal. Né? Valeu!